Vou começar com o estudo dos diagramas polares. A função de transferência de um sistema G de S pode ser descrita no domínio da frequência pela relação G de J omega, função de transferência senoidal, é igual à minha função de transferência, substituindo S por J omega, que vai ser igual a R de ômega mais JI de ômega, na qual R de ômega é igual a parte real da minha função de transferência senoidal e I de ômega é igual a parte imaginária da minha função de transferência senoidal. Alternativamente, a função de transferência pode ser representada por uma magnitude e uma fase, φ de ômega. Como está expressado nesta equação 8, temos o módulo e minha fase, representação na maneira exponencial, o módulo e fase, na qual φ de ômega é igual a arco tangente da parte imaginária sobre a parte real, e o módulo é igual a raiz quadrada da parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. A representação em diagrama polar da resposta em frequência é obtida usando a equação 7. As coordenadas do diagrama polar são as partes real e imaginária da função de transferência senoidal. O diagrama polar é frequentemente chamado de diagrama enaico e é um gráfico do módulo da função de transferência senoidal versus a fase dessa função de transferência. Isto é o lugar dos vetores de módulo dado por esta expressão e fase, com ômega variando de 0 ao infinito. O ângulo de fase positivo é medido no sentido anti-horário a partir do eixo real positivo. Anti-horário, certo? A partir daqui, anti-horariamente, é medido um ângulo positivo. E o ângulo de fase negativo é medido no sentido horário, certo? No sentido horário. Então, este ângulo é negativo, essa fase é negativa. No diagrama polar é importante indicar os valores da frequência ao longo da curva para saber o sentido, certo? Neste caso, a gente vê que para aqui estão as baixas frequências e para este outro extremo estão as regiões de alta frequência. Então, a evolução, o crescimento da frequência é nesse sentido. Do ponto de vista matemático, o processo pode ser considerado como o mapeamento da metade positiva do eixo imaginário do plano S no plano G, J omega. Cada ponto do diagrama polar de G, J omega representa um ponto terminal de um vetor para determinado valor de ômega. Vantagem: representa as características de resposta em frequência de um sistema em toda a faixa de frequência em um só gráfico. E desvantagem: não indica claramente as contribuições de cada fator individual sobre a função de transferência em malha aberta. Okay? Então, isto graficamente poderia ser representado o meu diagrama polar, ou seja, temos pontos do eixo imaginário no plano S, certo? Que vão a ser avaliados nesta função de transferência senoidal e que isso vamos a graficar a parte real e a parte imaginária, ok? Ou podemos indicar como o módulo, comprimento deste vetor, e a fase, a inclinação desse vetor, certo? Neste caso, fase negativa. E isto seria plano G, J omega. Então, esse seria o mapeamento, o mapeamento da metade positiva do eixo imaginário do plano S no plano G, J ômega. Diagramas polares, certo? Fator integral, polo na origem. Então, neste caso, temos aqui o fator integral, cuja função de transferência senoidal é igual a 1 sobre J omega. Podemos expressar como menos J1 sobre omega, ou que podemos representar também como 1 sobre omega com uma fase de menos
90 graus. Okay. E qual seria o desenho? Vamos ver, para baixa frequência, então, quando em baixa frequência, quando ômega tende a zero, certo? Então, temos que minha função de transferência senoidal, quando ômega tende a zero, é aproximadamente infinito, com uma fase de menos 90. E alta frequência, quando ômega tende a infinito, temos que G de J infinito vai ser igual a zero, com fase de menos 90. Então, meu gráfico no plano G, J, ômega, vai começar aqui em menos o infinito com menos 90, aqui embaixo. Que ele vai aqui em baixas frequências, estes são pontos nas quais ômega vai tender a zero, e aqui é a região onde ômega tende a infinito, okay? E o sentido de movimento é este daqui. Então vai ser o sentido de movimento, começa em regiões de baixa frequência, vai até regiões de alta frequência. Vamos ver agora os diagramas polares do fator derivativo, o zero na origem. Agora, fator derivativo, minha função de transferência senoidal, neste caso é J ômega, que vai ser igual a um módulo ômega e uma fase de mais 90 graus. Vamos ver o comportamento em baixa frequência, ou seja, quando ômega tende a zero, temos que J0 é igual a zero, com fase de mais 90 graus. E em alta frequência, ômega tende a infinito, então temos que G de J infinito é igual a infinito, com fase mais 90 graus. O diagrama de isso este componente imaginário, este é a componente real. Okay. E aqui a gente vamos a, em baixas frequências ele é zero, e em altas frequências ele é infinito. Aqui
omega tende a 0. Y aquí ômega tende a infinito. Então, o sentido de movimento esse é nesse sentido, vai para cima, certo? De baixas frequências a altas frequências. Agora vamos ver os diagramas polares, fator de primeira ordem, um polo real. Esta é minha função de transferência senoidal. E podemos ver, a gente vai usar, pode ser para a parte real, parte imaginária, e ver o comportamento dele. Então, fator de primeira ordem, fator polo real. Seja minha função de transferência senoidal é igual a 1 dividido por 1 mais j tal ômega, que se multiplicamos isto por complexo conjugado, vamos a separar parte real, parte imaginária. 1 menos j tal ômega dividido por 1 menos j tal ômega vai ser igual a 1 sobre 1 mais tal ômega tal quadrado, ômega quadrado, menos j tal ômega dividido por 1 mais tal quadrado, ômega quadrado. Okay. Ou também podemos expressar isto como módulo, ou seja, 1 dividido por raiz quadrada de 1 mais tal quadrado, ômega quadrado, certo? E a face como menos arco tangente de tal ômega. Podemos ver o comportamento, por exemplo, em baixa frequência. É o limite quando ômega tende a 0 da função de transferência senoidal, que vai ser igual ao limite quando ômega tende a 0 de 1 sobre 1 mais j tal ômega, que vai ser igual a 1. Certo? E isto também pode ser representado como 1 com face 0, módulo unitário, face 0. Okay. Vamos ver a alta frequência, limite quando ômega tende a infinito, dgj ômega,
vai ser igual a... Vai ser aproximadamente, vai ser igual a o limite quando ômega tende a zero de 1 sobre 1 mais j tal ômega, que vai ser igual a o limite quando ômega tende, perdão, a infinito de 1 sobre j tal ômega, que isto vai ser zero com face de menos 90 graus, ou se utilizamos a expressão parte real, parte imaginária, então isto vai ser igual ao limite quando ômega tende a infinito de 1 sobre 1 mais, como está isso? Tal quadrado, ômega quadrado, tal quadrado, ômega quadrado, menos j. Mais tal quadrado, ômega quadrado, tal. Que isto vai ser igual a limite quando ômega tende a infinito de 1 sobre tal quadrado, ômega ao quadrado, menos j tal ômega sobre tal quadrado, ômega ao quadrado, que vai ser igual a limite infinito de 1 sobre tal quadrado, ômega ao quadrado, menos j 1 sobre tal ômega. E o que vai ser igual a zero menos j zero. Isso quer dizer, então, que quando ômega tende a zero, esse mapeamento converge à origem através de valores positivos reais e valores negativos imaginários. E vamos ver o que acontece quando ômega é igual a 1 sobre tal. Quando ômega é 1 sobre tal, ou seja, g de j ômega com ômega igual a 1 sobre tal, isto vai ser igual a a 1 sobre 1 mais j, que isso vai ser igual a módulo de 1 sobre raiz quadrada de 2, certo? E a face vai ser de menos 45. Ou seja, se graficamos,
parte real, parte imaginária. Aqui é 1. Aqui vai ser frequência tendendo a 0. Okay? Aqui esse valor é quando ômega é igual a 1 sobre tau. E aqui, quando ômega tende a infinito. Que aproximadamente isto é uma semicircunferência. Okay? E o percurso é nesse sentido. Aqui então temos 1/2. Aqui temos menos J sobre 2. E aqui na origem, como a gente vê, ele converge através de parte real positiva e parte imaginária negativa. Okay? E aí, neste caso, a gente não observa interseção com os eixos reais imaginários ou cruzamento. Né? Cruzamento com os eixos reais é imaginário. Então, aqui está a representação. Certo? Aqui uma explicação de lo que, como é obtido esse gráfico. Okay? Falta um detalhe. Aqui, de aqui até aqui, esta face é de menos 45 graus. Então temos aí, essa vai ser uma semicircunferência, começando em ômega igual a 0 e terminando em ômega infinito. Okay. Essa é a face quando ômega é igual a 1 sobre tau. Agora vamos ver o fator de primeira ordem 0 real. Então, agora, fator zero real. Tenho minha função de transferência senoidal igual a 1 mais J tau ômega. Okay. Então, já separei em parte real e parte imaginária. A gente podemos representar essa função de transferência como um módulo 1 mais tau quadrado ômega ao quadrado e uma face de arco tangente de tau ômega. Podemos ver o comportamento em baixa frequência. Ou seja, limite quando ômega tende a 0 de J ômega vai ser igual a 1 mais J0, que vai ser igual a 1 com face 0 graus. Alta frequência. Limite quando ômega tende a infinito de J ômega
vai ser igual a 1 mais J infinito, que vai ser módulo infinito, e face 90 graus. E a gente podemos observar destes dois que ele mantém essa componente real fixa e a que varia simplesmente é a componente imaginária. Então a gente vamos obter um gráfico parte real, parte imaginária. Aqui vai estar a componente real 1. Okay? Vamos fazer então um desenho daqui. Vai ser então um elemento que mantém a parte real constante. Para baixas frequências ele começa em C em 1, ou seja, aqui ômega tende a 0, e aqui ômega tende a infinito, okay? Ou seja, e o percurso disto é nesse sentido. De baixas para altas frequências.